Salve, salve família, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre a série Dom da Amazon Prime, que é muito boa por sinal. Eu sou o T dos Reis e eu sou o Rix e vamos para mais um vídeo. Você sabe como é que bandido acaba, Pedro? Ou embaixo da terra, ou aqui. Olha. Olha, porra, presta atenção. Tá vendo? Você tá caindo num abismo. Se eu quiser morrer, que eu morra! É um marginal! Qual é mesmo o seu nome? Pedro Dom, meu nome. Bom, família, eu venho com muito prazer falar desta série. Não que as outras não tenham sido boas, mas essa tem um carinho um pouco mais, digamos, emocionante. Porque é a primeira série brasileira da Prime Video. Number one. Brasil! Certo? Série Dom fala da história de um dos grandes ladrões, né? Golpista não, mas ladrões do Rio de Janeiro dos anos 2000. Composta por 8 episódios de 1 hora, a Prime veio nos surpreendendo com essa belíssima obra. Que eu terminei ela e falei, caramba, que entrega. Lembrando que é uma história baseada em fatos reais, Exatamente. Tá? Então você vai se interessar muito por esse filme, por essa série, na real. Vi alguns comentários de algumas pessoas que falam, caramba, mano, quando eu vi que era brasileiro, eu fiquei meio assim, mas depois que eu assisti, eu achei sensacional. Só pra ressaltar antes do vídeo que a gente fala muito sobre a questão das obras brasileiras não terem muitas boas e tal, mas é porque os que tem a gente não acompanha. Então, essa é uma grande obra que deve ser acompanhada para que venham outras. Assista, vocês não vão se arrepender. Garanto, sempre. Se você se arrepender, por favor, nos contate. Tem um vídeo aí, só chamar a gente que a gente te esclarece. Se não gostou é porque assistiu errado, certo? Essa série se trata dos anos 2000 e ela tem ela aborda muito a questão do Pedro Dom, né? E o seu pai ali dentro do contexto geral. Porque tem vários relatos sobre o Pedro Dom e essa época, que foi uma época muito marcante no Rio de Janeiro. Ele era, digamos assim, uma casualidade. Essa é a palavra. Porque ninguém esperava isso vindo de um garoto de classe média. Então isso chocou muito a galera que tava procurando o que tava rolando. Pra quem não sabe, o Pedro Dom, ele foi um dos grandes assaltantes de residência nos anos 2000, que era um usuário de cocaína. E aí a série retrata muito sobre a vivência dele, desde como criança até a sua morte em 2004. E aí, Rafa, o que você tem pra nós falar? Bem legal, assim, falando agora na questão técnica da série, é porque ela é muito bem entrelaçada quando eles voltam no passado para explicar as coisas e no presente o que estava acontecendo e por que estava acontecendo, né? Por que chegou naquele ponto por conta de um fato ocorrido no passado. E é muito bom, foi muito bem feito essa ligação desses fatos do passado com o presente. E também toda essa questão mais além do passado de mostrar a história do pai do Pedro Dom com a história do Pedro Dom quando criança, quando adolescente e o porquê, como tudo isso aconteceu para ele chegar no que ele era hoje. Então eu achei bem legal a forma que foi mostrada a história do Pedro Dom e também o entorno dele, né? A atuação do coadjuvantes foram muito boas, das duas atrizes, do melhor amigo do Dom. Cara, eu achei, sim, a questão de atuação e a parte técnica muito bem feita. Como a gente estava conversando também, toda aquela dificuldade de você retratar com a falta de recursos cinematográficos aqui, a questão do passado, anos 70, anos 80, que foi o ápice, né? Eles explicaram muito bem esse ápice do começo do tráfico de cocaína crescer junto com o crescimento das favelas no Rio de Janeiro. Isso, cara, se você for ver as notícias dos anos 80, anos 90, foi retratado de uma forma muito, mas muito boa mesmo, que foi, cara, era um terror isso nas favelas. Foi o começo de algumas facções também criminosas do Rio de Janeiro e aqui de São Paulo também. Isso foi retratado de uma forma bem boa mesmo. Um ponto que eu queria ressaltar antes de mais nada é que eu queria parabenizar a galera, a equipe de pré-produção e a pós-produção, porque numa série como essa, retratar os anos 70 até os anos 2000, são duas épocas totalmente diferentes. Uma coisa é você retratar os anos 80 e 2020. Outra coisa é você retratar os anos 70, os anos 80 e os anos 2000. Nada disso é um tempo atual, então é um puta de um trampo
que ficou muito bem feito. Muito bem feito. Figurino, roupas da época, tem carros uma da cena época. que eles recriam dentro do baile, que é totalmente voltada pros anos 2000. A equipe, o som, as músicas. Os detalhes dessa série tá sensacional. Você vê isso nas músicas, você vê isso em referências a outros filmes da época. Fica muito claro dentro da série. Essa série pra mim me chamou muita atenção porque a atuação dos atores principais, que é o Gabriel Leone e o... Você lembra o nome do pai? Flávio Tolenzini. Isso, que... Meu, tá muito legal, tá muito bem sincronizado, assim, você vê essa relação. Pra quem não sabe, o pai do Pedro Dom na vida real, ele teve uma participação com o diretor pra reconstruir a história do filho. A mídia falava muito sobre isso nos anos 2000, e ele tava fazendo essa ideia. E tem uma curiosidade, na verdade essa série era pra ser um filme, não era pra ser uma série. E aí com o tempo eles remontaram essa estrutura e hoje se tornou a série que é. O pai dele, do Pedro Dom, não teve a oportunidade de ver, que ele faleceu em 2018. Mas é uma obra que entrega muito bem, assim, o que promete. É muito louco ver isso que você acabou de falar agora, porque você sente bastante isso ao longo da série, que a série é muito mais focada, não é tão focada, mas é muito mais focada na relação de pai e filho, né? Na perspectiva do pai do Pedro Dom, na história do Pedro Dom, do que da mãe ou da irmã. Então eu senti muito esse lance de pai e filho, sabe? Como as suas atitudes, o seu tratamento com o seu filho pode influenciar completamente o destino e o futuro do seu filho. Óbvio, somos seres individuais, mas como a criação em si, as atitudes mudam completamente seu filho. Que nem a cena que eu queria destacar é quando o pai dele manda ele pra FEBEM e isso muda completamente, piora mais ainda a situação do filho dele. Uma atitude de desespero que ele tentou fazer que, é o último ponto ali daquele momento da linha temporal que eu vou fazer meu filho. Agora vai se resolver. Ele vai ser disciplinado ali da forma que tem que ser. O pai dele, como policial, acreditava muito nisso. O pai dele tinha uma fé no sistema, né? Tá vendo? É aqui que você quer acabar. É aqui. E não deu certo. Então eu gostei muito dessa ligação entre pai e filho, da forma que foi retratada na série. O ponto muito interessante dessa série que eu vi, assim, a gente cria uma empatia pelo Pedro Dom, você cria um ar de pena. Digamos assim, você tenta entender o que acontece com ele, porque eu não tenho essa vivência, mas o relato das pessoas que convivem com pessoas que têm familiares que têm envolvimento com droga, é muito difícil a convivência. Então, dos dois lados, você vê a dificuldade do Pedro Dom de superar aquilo, porque em diversos momentos ele tenta, mas a questão da família, né? Eles perdem imóveis, eles perdem dinheiro, eles perdem várias questões na esperança de conseguir ajudar ele. E chega um ponto, como qualquer outra pessoa, que se cansa. É triste, porque você meio que perde a fé no ser humano ali dentro, mas eu acho que se você se colocar dentro da situação, eu acho que poucas pessoas manteriam isso, né? Tipo, de toda hora. E mesmo quando eles dizem não vamos mais, eles vão de novo. Exatamente. Então, tipo, também tem a questão também de a gente se questionar muito, assim, que realmente a gente tá poupando nossos filhos e o que realmente é válido. Tem uma passagem no filme que eu acho muito legal, que ele fala que o medo nos ensina. Sim. Né? Que ele fala muito isso. Porque, basicamente, quem conhece a história do Pedro Dom sabe que ele nunca teve medo de nada. Tem medo. Essa é uma analogia que eles fazem dentro da série, que explica muito um pouco sobre a história do Pedro Dom, né? Quem já viu sabe do que a gente tá falando. Outro ponto que eu queria destacar também é uma atuação da mãe, da atriz que faz a mãe do Pedro Dom. Cara, que expressão, sabe? Os momentos de desespero dela, principalmente na cena que o Dom tá sequestrado e ela tem que sacar 200 mil reais, que aí é o apartamento que vai embora, né? Pra poder libertar o filho. Cara, o choro dela... Tipo, quando ela chama ele pra morar que ela sai do Rio de Janeiro, né? Eles são separados, né? O pai e a mãe. Sim. E ela chorando, implorando pro filho ir com ela. Porque é aquele lance, né? Eu lembrei disso na hora quando eu me deparei na atuação dela, de tipo, aquele lance de mãe sabe o que tá dizendo, mãe sente. E parecia que a mãe tava sentindo que ia dar ruim ali, sabe? Que, tipo, era a última vez que ela ia ia ver o filho. E foi isso que aconteceu. Eu queria dar esse destaque também pra atuação da mãe do Pedro Dom. Bom, uma coisinha que eu queria falar também nessa série é que tem alguns certos gatilhos. Então, pra quem não tá na vibe, talvez não devesse ver. Tem alguns pontos ali muito interessantes,
Porém, eu queria ressaltar também, complementando o que o Rafa falou sobre a questão da mãe, eu acho que ela retrata muito bem esse lance de ser mãe, né? As mães de usuários sabem, tipo, a dificuldade que é. Você realmente acha que ela realmente viveu aquilo. É muito interessante isso, porque ela, em todos os momentos, mesmo desesperançosa, porque você vê no olhar dela, eu acho que isso que o Rafa tá dizendo você vê a desesperança no olhar dela. Mesmo ela cansada, exausta, ela tá lá tentando. O pai, eu acho que o pai é o maior, assim, tipo, ele faz loucuras por causa do filho dele. O pai não demonstra tanto quanto a mãe, expressivamente falando, mas ele fala, tipo, mano, caguei pra você, mas você sabe que ele não cagou pra ele. Tá? Acho que ele vai tentar voltar porque ele arruma briga, ele vai pra cima. É formas diferentes de demonstrar o mesmo amor, tá ligado? Exato. Porém, eu queria muito que essa série mostrasse pra todo mundo, que é o que a gente viu, tanto a experiência do lado do usuário, quanto o usuário das pessoas em volta dele. Porque isso não reflete só na pessoa em si, né? Exatamente. Tem muita gente que tem esse pensamento, porra, é só parar, né? Mas dentro do contexto, quem tá vivendo sabe que não é só parar. A gente fala isso porque eu, pelo menos, não tenho nada a ver com isso, então pra mim é muito fácil. Mas eu fico muito pensando nos familiares, né? Tipo, nos pais, na esposa ou whatever. É aquilo, né? Não é um problema só psicológico, é um problema químico. Então é muito bom você... É óbvio, a história do Pedro Dom não é resumida só aquilo, a personalidade dele tem muitas outras coisas que eles não falaram também, a vivência nas favelas e tal. Mas o outro ponto principal também, que eu senti isso pelo menos, é mostrar isso que você tá falando, essa luta que as pessoas que têm algum familiar com problemas de vício passam. Então é muito também pra abrir a nossa cabeça também do quão tenso é você lidar com isso, e talvez a gente deveria olhar mais para esse tipo de situação, para as pessoas que estão nesse tipo de situação, não ignorando também, mas também entendendo que é um problema muito sério a ser lidado, sabe? Sim. Tem até, você falando isso, também me lembrei de uma passagem do livro do Cortella que ele fala, amar quem tá longe é fácil, quero ver amar quem tá perto. Exato. E basicamente a família dele não deixa a peteca cair em nenhum momento ali dentro. Tem um outro ponto também que eu queria falar, que o diretor deste filme... Não, filme. É sério, você falou filme umas 2 vezes. Digitor, toda vez que ele falar filme, põe uma zoeira aí, tio. É sério. Tá. Pode deixar. Tem um outro ponto também que eu queria falar, que o diretor desse... Sério? Bom, eu queria ressaltar também o olhar desse diretor, que é o Breno Silveira. Ele tem essa pegada, né? Outros filmes dele, como por exemplo, Dois Filhos de Francisco, é dele também, tem a participação dele ali dentro. E ele retrata muito essa relação de pai e filho. Familiar, né? Essa parada familiar, e retratar muito bem isso nas telas, isso ficou muito bom, muito bem colocado. E, cara, é muito surpreendente porque é uma outra fórmula de série brasileira que a gente tá vendo ali. A gente não tá vendo uma coisa já vista antes. Por mais que a gente esteja falando de criminalidade, droga e etc., tem uma outra pegada ali dentro que vale a pena ser conferida, e isso só vai saber quem assistir. Breno, você vai ver esse vídeo aqui, comenta aí pra gente se você era intenção sua colocar esse lance de pai e filho tão evidente assim, ou se foi já a ideia principal da série. E você finaliza ou vai falar mais alguma coisa? Não, finaliza. Tá pronto? Vai. Vamos lá. Seriedade. Aí não dá, cara. Bom, família, eu ia falar filme, tá vendo? Vendo? É série. Bom, família, essa série é uma série original Prime, Amazon Prime, filme. E queria indicar vocês a Amazon porque é muito baratinho, eu já falei muito, a gente já tá falando muito sobre a Prime por conta do custo-benefício, realmente. E por conta do conteúdo também, que se você caçar, você vai achar muita coisa boa. A Prime tá vindo agora, tá investindo em conteúdo brasileiro, esse é o primeiro que a gente tá comentando sobre, primeira série original Prime. Virão muita coisa boa aqui também da Prime, então queria deixar essa indicação aí pra vocês, dá uma pesquisada na Prime Video. Quero que vocês comentem pra gente o que vocês acharam dessa obra, e curtam o nosso vídeo, compartilhem com os amigos que também conhecem a história de Pedro Dom, e nos digam o que vocês acharam dessa obra brasileira, certo? A gente se vê no próximo vídeo, e é isso. Tamo junto! Sem muitas delongas.